Fala, beleza? Davis da Motinha aqui falando. E bom, eu quero te mostrar como ganhar velocidade em tarefas super repetitivas no Excel. Esse é o meu objetivo aqui com esses vídeos de VBA. Bom, então se você quer saber como, por exemplo, transpor uma tabela que você tem em uma planilha para uma outra, clicando um botãozinho de forma automática, fica até o final do vídeo, você não vai se arrepender. Fiz esse conteúdo com carinho, então bora! Ó, lembrando, não se esquece, muito importante, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui embaixo e também comenta pra gente saber o que você quer ver nos próximos, que eu quero escutar vocês, beleza? E o conteúdo desse vídeo tá aqui no link, primeiro link da descrição. Então, galera, olha que interessante aqui que eu trouxe pra vocês. Eu tenho uma tabela, tá? Onde, por exemplo, uma pessoa organizou ela e colocou os cabeçalhos, né? Data, funcionário, atendimento e vendas, aqui tudo em uma coluna só. Então, essa coluna, né? Essa tabela, em vez dela se organizar usualmente, né? Por exemplo, em colunas, ela se organiza em linhas. Então, numa mesma linha aqui, 5, eu tenho todas as minhas datas. Numa mesma linha 6, eu tenho funcionário. Na 7, eu tenho atendimento. 8, vendas. E você pode estar pensando, David, eu nunca vi isso na minha vida. Isso aqui é super comum, muita gente organiza seus dados assim e, bom, você pode ter que lidar com uma informação dessa, por exemplo, no seu estágio de trabalho, a pessoa organizou os dados assim, falou, toma, agora analisa, e você vai falar assim, caramba, eu vou ter que fazer isso na mão, vou ter que transpor essa tabela, né? Ou seja, deixar de forma que ela estava organizada em linhas e vou jogar para ela ficar organizada em colunas, vou ter que fazer isso na mão. Bom, eu poderia vir simplesmente e clicar aqui, beleza? E quando eu olhasse aqui na minha segunda aba, já fiz, beleza? Simplesmente assim, tá? Então, de novo, acho que foi muito rápido. Deixa eu selecionar aqui, galera, apagar tudo, ó. Não tem nada, tá? Antes que vocês falam que já estava feito, ó. Voltar no meu, aqui, ó, arrumação de dados, ó. Vou voltar aqui, ó, arrume seus dados. E vou clicar nesse botãozinho organizar que eu coloquei a minha macro para poder transpor essa tabela. Então, quando eu clicar, ele piscou e quando a gente for lá em banco de dados, já está feito. Então, quer aprender? Então, bora! Então, galera, antes de tudo, antes de mais nada, né, vamos entender o que é transpor tabelas, o que foi essa mágica que eu fiz aí usando o VBA, né, um pouquinho aí, só para a gente conseguir transformar nessa coluna, essa tabela que estava organizada de linhas para colunas. O que você poderia ter feito? Você poderia, por exemplo, selecionar essa tabela toda, tá? Então, com Ctrl T, por exemplo, selecionou tudo. Você pode ir lá dar o seu Ctrl C, o famoso, trocar de aba, clicar aqui, por exemplo, em uma célula, vou clicar aqui na minha B3, dar o seu Ctrl Alt V para você colar especial, tá bom? Você poderia também ter vindo aqui em página inicial, colar e buscar aqui colar especial. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, em transpor. Ou seja, eu vou pegar aquela coluna, vou copiar tudo, vou trocar de aba e vou dar um Ctrl Alt V para colar especial, vou marcar o transposto e vou dar OK. E aí, bom, ele transpôs para mim. E aí você fala assim, bom, não é tão trabalhoso, mas imagina que você tivesse que fazer isso toda vez que a sua planilha se atualiza. E vamos supor que essa planilha se atualiza todo dia, por exemplo. Você teria que todo dia fazer isso. Então, você simplesmente poderia vir aqui, né? E em vez de ter todo esse trabalho que eu acabei de mostrar para vocês, vocês poderiam vir aqui, deixa eu apagar tudo isso, e só clicar naquele seu botãozinho, né? Que eu coloquei aqui de organizar. Então, clicou em organizar, atualizou. A pessoa foi lá no final da planilha e atualizou os dados, por exemplo, colocou aqui uma nova data, vou colocar aqui, por exemplo, o dia de hoje, tá? Colocou uma nova data, colocou aqui, por exemplo, uma nova pessoa que entrou, um novo funcionário que vendeu alguma coisa, que foi avaliado bem, por exemplo, tá? Recebeu uma nota de 9 e vendeu, por exemplo, aí R$600, tá? E aí você fala assim, tá, mas aí você teria que transpor de novo, né? Ou você só clica no seu botãozinho e quando você olhar lá embaixo, ó, ele já adicionou para você, porque ele está pegando sempre a última coluna que foi adicionada nessa nova planilha que está se atualizando, beleza? Então, como que a gente faria para escrever um códigozinho lá no VBA e já facilitar isso para a gente? Vou abrir o nosso VBA, né, com o nosso atalho aí, né, Alt F11 ou FN Alt F11, dependendo do teclado, né, dependendo do seu computador. E aqui já tem o nosso códigozinho, né, uma dicasinha aí que eu já montei, mas vamos criar um novo módulo e fazer ele do zero. Então, vou criar um novo módulo aqui com o meu atalho Alt e M, criei o módulo 2, tá? Ou você poderia vir em inserir e clicar em novo módulo, tá bom? Também apareceria. E bom, vou abrir uma nova sub. No caso aqui, eu vou dar um nome de arrumar, tá? Pra gente ter um nome diferente da minha última sub. E aqui na sub eu não dou espaço, tá? Eu só escrevo arrumar, dou enter, ele já abre e fecha parênteses e coloca o end sub para mim. Toda sub e end sub, né,
Toda a rotina aqui no VBA, ele começa com sub e termina com end sub. Se você não está lembrado como que funciona essa parte do VBA, aqui a gente tem um vídeo para você entender como que funciona toda essa estrutura e pegar conceitos, por exemplo, de última linha. No caso aqui eu vou usar a última coluna, né? É um pouquinho diferente, mas é o mesmo conceito. Você vai pegar a última coluna que foi adicionada, beleza? Lá naquela tabela. Então, você pode clicar no vídeo e ver e depois voltar para cá, beleza? Então, olha só, a primeira coisa de tudo, eu tenho que dimensionar essa minha variável, né, que poderia antes, né, ser uma coluna, por exemplo, B, e agora vira uma coluna C. Essa coluna vai mudar porque as pessoas podem adicionar novas informações. Aquela tabela, aquela planilha lá pode se atualizar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, como última coluna e vou definir essa variável como um inteiro, tá? E aí, se você não lembra esses conceitos, entra naquele videozinho lá que eu falei para vocês da última linha. Aqui, no caso, é a última coluna, então defini ela como um inteiro, porque a coluna, né, para o VBA não é A, B, C, D. A coluna para o VBA é um número também, tá? Então, a coluna A é a coluna 1, B, 2, C, 3 e assim por diante, certinho? Por isso que eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, ult coluna, tá? De última coluna, igual eu coloquei aqui em cima, como eu defini ela, e ela vai ser o seguinte... É legal que a gente mostre para ela onde que ela vai ter que pegar. Então, se eu reparar aqui, né, eu estou pegando ela da minha planilha Arrume os Dados. E se eu olhar no meu VBA, ó, Arrume os Dados, o nome ó, é SHT Arrume. Tá? O Arrume os Dados é o nome que a pessoa deu para o Excel. No VBA, o nome dela é SHT Arrume. Então, quando eu colocar SHT, eu posso escrever aqui ó, SHT Arrume, tá bom? E agora eu vou botar, por exemplo, Cells, porque eu estou falando de células, então nosso conceitozinho, né, de local, objeto e método. Então, o local onde eu vou pegar, o objeto que eu vou trabalhar e o método que eu vou aplicar em cima desse objeto que está nesse local. Beleza? Também, se você não lembra, aqui a gente tem um videozinho explicando tudo isso. Então, ó, vou colocar aqui cells. Então, eu vou olhar lá na minha planilha, ó, eu estou pegando da minha linha 5, né? Estou pegando aqui da minha 5 e estou arrastando até a minha última coluna, beleza? Então, vou entrar aqui. A minha cells, ela pede, né, a linha e depois a coluna, então a minha linha é 5 e a coluna não sei. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, columns.count, tá? Ou seja, conte para mim a quantidade de colunas que tem nessa minha linha 5. Vou fechar, vou dar aqui o meu end para ele usar o end até o final e xl agora vai ser to left, tá? Ou seja, ele vai pegar da última célula do Excel, ele vai contar quantas colunas tem nessa minha linha, vai pegar até a última coluna do Excel e vai dar o end to left, ou seja, ele vai pegar da última e vai vir até a coluna onde tem informação, beleza? Então, xl to left e botar aqui agora ponto .column, ou seja, para pegar realmente um número, tá bom? Da minha última coluna, certinho? Além disso, ó, eu vou de novo usar o meu SHT Arrume aqui para falar da minha tabela, tá? Para falar da minha aba, na realidade, e vou pegar o range. Então, tudo isso, né? O meu objetivo é saber a última coluna, pegar essa tabela, copiar e colar de forma transposta lá na minha outra aba. Então, é isso que eu estou fazendo. O range, aqui eu vou colocar o SHT Arrume de novo, tá? SHT Arrume e vou pegar as células, tá bom? Da minha 5, 2, ou seja, da minha linha 5, coluna 2, que se a gente reparar é onde começa a nossa tabela. Minha linha 5, tá? E coluna 2, né? A B é minha segunda coluna aí do VBA, beleza? Linha 5, coluna 2. Eu estou pegando justamente essa célula aqui onde começa a minha tabela, certinho? Então, voltando lá para o VBA, ó, Alt F11, vou colocar aqui vírgula e vou botar de novo a mesma coisa que eu escrevi aqui do lado, ó, muito parecido, ó, SHT Arrume Cells, tá lá. Para não escrever de novo, ó, vou simplesmente selecionar aqui, tá? Opa, e vou selecionar isso aqui tudo, tá? Ctrl C. E aqui vou vir aqui ó, e vou dar um Ctrl V, beleza? E agora, em vez da 5, eu vou usar até minha 8, porque eu tenho da minha linha 5 até minha linha 8, se a gente reparar aqui, ó, de novo no Excel. Minha linha 5, minha coluna vai até minha linha 8, tá? E na verdade, da minha linha 5 até minha linha 8, porque vai da minha linha 5 até a minha linha 8, e agora eu preciso pegar da minha coluna 2, que é a B, até a minha última coluna que eu defini com o ult column, aquela variável lá, certinho? Então, 8, 2, só que em vez de 2, né, aqui vai ser o nosso ult column, que é aquela variável que a gente, né, última coluna, no caso, aquela variável que a gente definiu, tá? Vou fechar o meu range e vou botar o ponto copy para ele copiar certinho, beleza?
para ele copiar toda essa minha tabela. Então, só para a gente entender o que está acontecendo até agora, eu coloquei aqui no lado e vou rodar esse código que a gente já escreveu para a gente entender o que ele está fazendo até agora. Então, vou clicar aqui no nosso F8 ou FN/F8, dependendo do teclado. Ele vai abrir a sub, ele vai dimensionar, pulou, e a última coluna, por enquanto, é vazio, é 0. Quando eu dar o próximo passo, ele vai pegar que a minha última coluna é 103, é aquela última coluna lá da tabela, tá bom? E se a gente reparar aqui, ó, der um Ctrl para o lado, é essa CY, tá? Ele já está pegando essa coluna nova que eu adicionei. Se você não tiver adicionado, aqui vai aparecer 102, que é a CX, certinho? Beleza, então pegou, aqui é a minha última coluna, e agora ele vai copiar toda essa tabela. Então vou dar mais um F8, ó, copiou tudo. E até agora, se eu finalizar minha sub, acabou, beleza? Ele não fez nada. Então a gente já copiou, agora a gente precisa, né, levá-la de forma transposta para o meu banco de dados. Então vou parar de selecionar aqui, vou voltar aqui para o meu VBA, e agora é o seguinte, né? Eu já copiei e agora eu vou de novo, né, botar um SHT, só que eu quero agora o meu SHT banco dados, tá? Porque eu quero copiar, né? Deixa eu maximizar aqui, né? Eu quero colar tudo isso que eu copiei lá na minha outra aba, no caso na minha aba do banco de dados, que é o SHT banco dados. Então SHT banco dados, certinho? Banco dados, e aí eu vou botar ponto .cells, tab para completar, vou abrir aqui parênteses, vou colocar 3, entre aspas B ou 2, tá? Poderia colocar tanto B quanto 2. E o que é isso? Eu estou selecionando onde eu quero colar, tá? No caso, eu vou colar aqui, ó, na minha B2 aqui, certinho? Mas poderia colar, por exemplo, na B3, enfim. No caso aqui, eu coloquei B3, né? Ele vai colar aqui e vai aparecer a minha tabela aqui, certinho? Então, seleciona a célula onde eu quero colar as informações que eu copiei, tá bom? Então, linha 3, coluna B, vou botar aqui ponto paste special, tá? Paste special. E é o seguinte, aqui no transpose que está o pulo do gato, tá? Aqui no transpose que está o pulo do gato, eu vou botar o seguinte, ó. Transpose, dois pontos igual, e vai ser igual a true, ou seja, colhe, transforma, transposta esses valores, certinho? E para finalizar, eu só vou dar aqui um application, tá? Ponto cut copy mode, para aquela seleção que eu tinha feito quando você copia, é como se ele desse um hash, que aí ele para de selecionar, beleza? E aqui, então, eu vou dar igual a false, certinho? Então, vamos rodar esse código aqui para ver como que ele está funcionando, para ver se ele está fluindo bem, beleza? E ó, no meu banco de dados eu não tenho nada, na minha arrumação, né, eu tenho essa coluna aqui, eu vou até, né, deixá-la aqui mesmo. Vamos voltar aqui para o início e vamos rodar esse código. Ó. Então, primeira coisa, F8, né, para rodar o FN/F8, ele abriu nossa sub, pulou o dimensionamento, né, ele já dimensionou para a gente, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho, beleza? E agora é o seguinte, ele vai fazer, né, ele vai definir qual que é a minha última linha. No caso, minha última linha, ó, era 103, lembra? Se eu vim aqui e tirar o David, ó, tirar essa minha linha aqui que eu adicionei, ó, vamos ver qual que ele vai pegar? Ó, vamos ver qual que ele vai pegar? Vou rodar aqui com F8, ó, em vez era 103, agora virou 102, porque não tem mais aquela última informação da coluna. Ele vai copiar toda essa galera, tá? Copiou toda essa galera e agora ele vai colar de forma transposta lá no banco de dados, ó. Colou de forma transposta, piscou, né? Se a gente olhar lá, ele já colou. Só que ele continuou com essa seleçãozinha. E é por isso que eu uso esse application.cutCopyMode igual a false. Quando eu der F8, ó, ele para de selecionar, finaliza minha sub e acabou. Beleza? Mas você pode estar se perguntando assim, David, por que você colocou os cells, né, o local e o objeto que você queria dentro do range, tanto no primeiro, né, na célula onde começa o range, até a célula onde termina o range? Basicamente porque a gente está querendo falar de números, né? A gente quer que a coluna seja um número e não uma letra. Então, se você colocasse aquele formato original do range sendo assim, por exemplo, né? O range, aquele formato que muita galera usa, como B5 até, por exemplo, a minha E5 fecha parênteses, né? Fecha aspas, fecha parênteses, você está falando com letras, e esse formato que não funciona. Então, é o seguinte, eu coloquei aqui uma cells, tá bom? Porque nas cells, no formato das cells, eu consigo colocar como número no caso da coluna, beleza? Então, cells, ó, ele pede row index e column index. E aqui eu posso colocar dois números, um número para a linha e depois um número para a coluna. E aí eu consigo, então, utilizar o meu ulti-column, minha última coluna aqui em cima, tá? Essa variável dentro do meu range, para que eu consiga fazer certinho, né? Essa parte de copiar a minha tabela, mesmo que a pessoa adicione novas informações, e depois colar no nosso banco de dados, beleza? E lembrando, fica como melhoria para você adicionar o nosso conceito de última linha
aqui nesse código para você conseguir pegar uma tabela, né? Mesmo que a pessoa, por exemplo, adicione novas linhas aqui. Nesse código aqui não vai funcionar se a pessoa botar novas linhas, mas você pode usar o conceito aí de última linha para conseguir melhorar ainda mais esse código. Então fica um desafio para você, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aplicação que eu trouxe para vocês, como aplicar esse conceito aí de transpor tabelas usando o VBA e usando esse conceito aí de última coluna, tá bom? Para a gente pegar, por exemplo, uma tabela que se atualiza, né? Que ela é uma tabela que estava organizada em linhas em vez de colunas, que é o comum. E essa aplicação é um diferencial, mas é super importante que você saiba outras formas de resolver problemas que podem surgir aí no seu estágio de trabalho, certinho? Então, galera, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, curte esse vídeo e comenta para eu saber o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu quero muito ouvir vocês, eu acho super importante que vocês comentem, tá bom? Comenta aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!